Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de lives do grupo Unepós. E hoje teremos a honra, a satisfação de ter aqui na nossa presença, nesta terça-feira, se aproximando o final de ano, como a nossa última live, o nosso querido amigo, deputado federal, subtenente Gonzaga, que falará sobre uma temática de fundamental importância e que tem sido objeto de muita discussão, né, no atual cenário político aqui em Brasília, que é o projeto de lei 5284 de 2020. E o deputado falará um pouco mais dessa pretensão do Legislativo Federal no sentido de alterar o Estatuto da Ordem dos Advogados, e teremos a honra aqui de ouvir um especialista que está trabalhando diretamente na tramitação, acompanhando, né, a tramitação desse projeto de lei. Já vou aqui verificar se o nosso querido deputado já está em condições. Já então, uma satisfação, uma honra ter todos os senhores aqui nesta manhã de terça-feira. Sei que muitos já estão aí de férias, já estão viajando dentro das possibilidades por conta da pandemia. Muito bom dia, deputado. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo, agora melhor. Estava falando aqui com os nossos seguidores, né, que nos acompanham nesta terça-feira, final de ano, a maioria já em férias, né? Também aproveito para agradecer o senhor. Sei que o senhor também está recolhido aí de férias, entre aspas, né? Porque um bom parlamentar nunca entra de férias. Eu sei que o senhor tem uma atividade profícua e sempre acompanhando, e está aí no desempenho de sua função hoje aqui, podendo debater um assunto de fundamental importância, que é a tramitação do projeto de lei 5284, que visa ampliar aí o grau de inviolabilidade dos escritórios de advocacia. É um assunto que merece um debate acurado, uma reflexão, uma participação de todos os segmentos da sociedade, uma participação efetiva de todos os atores do sistema de justiça criminal. E o que o deputado veio fazer aqui hoje é justamente isso, é apresentar o seu ponto de vista, que obviamente é um ponto de vista de quem é um ator, foi um ator e continua sendo um ator no sistema de justiça criminal, já que tem uma intensa atividade nesse cenário na Câmara dos Deputados. Basta ver, né, a participação dos senhores em mais de 50 frentes parlamentares, especialmente algumas destinadas e voltadas à questão da segurança pública. O senhor, que é um defensor não só de oficiais e praças da nossa querida Polícia Militar de Minas Gerais, mas também tem sido um árduo defensor de todas as polícias brasileiras, especialmente as militares, e aqui nós, PMDF, ficamos muito gratos com a vossa colaboração e participação e defesa, de fato, desses guerreiros que, de fato, necessitam de uma proteção efetiva do Estado. Lembrando que tanto eu, como nosso querido deputado federal, subtenente Gonzaga, não falamos em nome das nossas instituições, né, coronel, ou deputado, até porque o senhor também é um integrante, o senhor está deputado, mas é um policial militar, e nós não falamos aqui em nome das nossas instituições, falamos aqui como pesquisadores, como interessados na matéria, o deputado como um árduo trabalhador em prol da defesa da segurança pública. Eu vou dispensar a apresentação, creio que a maioria já conhece o senhor, né? Só de propostas legislativas, o senhor tem 93 propostas, né? Tem uma atividade, como eu falei, muito intensa, e a maioria dos profissionais da segurança pública já o conhece. Deputado, fique à vontade para falar, para expor o seu ponto de vista a respeito da tramitação desse projeto de lei, que, como eu disse, visa ampliar o grau de inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Palavra do senhor. Muito bom dia e seja muito bem-vindo a mais uma live. Essa é a terceira que nós fazemos do ano, né? E sempre bom ter o senhor aqui com uma reflexão, um debate, uma palavra muito interessante de quem esteve aí por décadas à frente em combate à violência e à criminalidade. Mais uma vez, meu bom dia a todos os seus seguidores, seus espectadores. Me permitam um cumprimento especial aqui
a Juliana, lá de Teoflotone, que já esteve com você aqui, Exato. e te agradecer a oportunidade de falar desse projeto, né? O seu trabalho tem sido extremamente importante na produção de conhecimento. Eu acho que uma das deficiências históricas nossa é a produção de conhecimento, né? Então você vem fazendo isso, o Instituto Brasileiro de Segurança Pública lá com o Coronel Azor também vem Exato. fazendo. Então, assim, é preciso que a gente, para além da atividade diária, comece a trabalhar na produção de conhecimentos. Eu não sou daqueles que ignoram a importância também dos, dos demais especialistas, né? Mas nós precisamos de produzir conhecimento para dialogar com os demais segmentos, né? Hoje nós temos o Fórum Brasileiro como a referência de todos, pode ser aqueles que criticam, aqueles que concordam ou não, mas é a referência. Todo mundo usa os dados de segurança pública, criminalidade, violência, são os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E que conseguiu, de fato, interagir com vários especialistas. Mas é preciso que nós façamos como o senhor está fazendo, que é promover o debate, construir, produzir informações e conhecimento. Acho que é o grande desafio. Que eu confesso que fiquei muito assustado com a forma com que a Câmara tratou esse projeto agora no final do ano. Projeto que deu entrada no mês de dezembro, que foi aprovado o requerimento de urgência em votação simbólica, e se é votação simbólica é porque há a concordância de todos os partidos, né? Houve ali um entendimento que era tão unanimidade que não precisava nem de votação individual, né? Não precisava de ninguém manifestar. E o esforço que houve para que fosse votar, né? A última sessão da Câmara foi no dia 22, terminou meia-noite, e até 7 horas da noite havia pressão para votar esse projeto. E pouquíssimos parlamentares manifestaram sobre ele. Eu vi, em termos de imprensa, uma matéria na Cruzoé, esta semana, que fez uma análise que, na minha visão, muito interessante sobre o tema. Na Câmara, quem manifestou contra, aliás, eu preciso de reconhecer, quem manifestou primeiro foi o Kim Kataguiri, que foi quem primeiro manifestou. Eu fiz algumas intervenções no plenário, vi o deputado Zé Nelto, lá de Goiás, também fazer alguma manifestação, e não vi mais, né? Então, era um trabalho silencioso para votar esse projeto. E me assustou muito, porque qual que é o problema que foi colocado pelos autores? O autor aqui de Minas Gerais, o deputado Paulo Biak, uma pessoa que eu conheço, gosto, ele é advogado militante, o pai dele foi ministro da Justiça, né? Deputado por vários anos, secretário de Segurança Pública aqui em Minas Gerais. Então, é uma pessoa que conhece, sabe do que está falando e sabe o que está fazendo. E eu conversei com ele, conversei com o relator, e me assustou muito esta tentativa de aprovar esse projeto em regime de urgência, um projeto com tamanha consequência. E o que assustou de fato é essa tentativa de ampliar a inviolabilidade dos escritórios. Na verdade, a Constituição, na minha leitura, óbvio, e participar aqui hoje é um esforço de debater esse tema, porque ele deve voltar o ano que vem, né? Na minha compreensão, a Constituição e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele já garante a inviolabilidade das ações do advogado, inclusive do escritório, né? E antes de prosseguir, eu quero dizer do profundo respeito que eu tenho pelos advogados. Eu fiz gestão da nossa associação aqui por mais de 20 anos e fomos a primeira entidade de classe em Minas Gerais a criar a assistência jurídica para os associados. Desde 1994, a nossa associação criou uma diretoria jurídica e contratou os primeiros advogados. Hoje a nossa associação, eu saí da gestão, mas relaciono com todos eles aqui, só a nossa associação, a Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros de Minas Gerais, tem em torno de 50 escritórios, eu não sei o número exato, mas em torno de 50 escritórios, onde trabalham mais de 300 profissionais, fazendo assistência jurídica dos nossos
associados, policiais e bombeiros militares. Então é fato que ninguém, né, que a democracia, que a justiça não se faz sem advogado. Então, registro meu profundo respeito e o reconhecimento pela sua importância. Mas acho que não é disso que o projeto está, de fato, tratando. Ele amplia a inviolabilidade do escritório e exige que, para que possa ser deferida uma tutela antecipada para uma busca e apreensão, não basta os indícios. Não basta os indícios. Tem que ter provas. E se for resultado de uma delação premiada, que não basta a delação tem que ser comprovada. E se o advogado fez a delação, ele vai ser submetido a um processo disciplinar na ordem que vai culminar com a sua exclusão da ordem. Então, isso me pareceu extremamente grave, né? Eu entendo, né? Pois não. Deputado, se o senhor me permite, até para que a gente possa esclarecer para os nossos seguidores, e o senhor falou de forma muito oportuna do papel que a advocacia tem, né, no sistema de justiça criminal, na defesa dos policiais. Tivemos aqui até a oportunidade de ouvir aqui, para mim, no meu entender, né, um dos melhores advogados aqui do Distrito Federal, que atua diretamente à frente da defesa de policiais há algum tempo, né, que é uma referência. E debatemos aqui justamente essa questão da importância do advogado na defesa dos nossos policiais militares. Isso é dos nossos policiais de maneira geral. E isso é fato. E aqui, de modo algum, e o senhor falou muito bem, estamos aqui debatendo e defendendo, né, restrição de direitos aos advogados, né? Muito pelo contrário. E o projeto de lei, quando a gente analisa o projeto de lei, ele tem, de fato, algumas alterações que se faz necessário para que o advogado, de fato, tenha um papel fundamental. A gente tem acompanhado, a gente acompanha alguns vídeos nas redes sociais. Eu já tive a oportunidade de presenciar algumas situações em que, de fato, o magistrado ou o Ministério Público, ele toma uma proporção e um poder no sistema que, de certa forma, garante um desequilíbrio de poder entre a defesa e a acusação. E isso é fato, e os advogados, de fato, necessitam de uma proteção efetiva. Mas o que estamos falando aqui, né, para que a gente possa deixar o nosso telespectador mais inteirado da matéria, é quase como transformar o escritório de advocacia em uma embaixada, né? Então, assim, quer dizer, a questão indiciária, que é um elemento favorável, né, à decisão judicial, não poderia, quer dizer, somente havendo provas incontestáveis é que poderia ser autorizado. Então, o que tornaria inviável, né, e impenetrável o escritório de advocacia. Isso é muito perigoso, ainda mais em tempos atuais, em que a gente percebe, e há de fato grandes escritórios de advocacia que defensores, né, de integrantes aí da Lava Jato, com poder enorme e com uma influência absurda no Supremo Tribunal Federal. E a gente vê, né, e eu vejo a preocupação do senhor e a preocupação dos policiais, dos demais agentes integrantes do sistema de justiça criminal, com essa ampliação da inviolabilidade, algo que precisa ser discutido. Transformar numa embaixada para ser bem polido, né? Um bunker mesmo, né? Eu falei que nós vamos deixar de contratar advogado, nós vamos contratar um cofre, tá? Com 7 chaves intransponíveis, né? Então, assim, eu acho que precisa ficar muito claro para a população e para os policiais, em especial para os policiais, que essa proposta, ela tem o condão, ela tem o peso de anular a ação da polícia. Tá certo? Nós vamos correr atrás de bandido, correr todos os riscos, tá? E o bandido vai se proteger no escritório de advogado, sabe? Ele vai contratar alguém para proteger suas provas. Porque se o escritório vai precisar de uma prova em conteste para poder ser admitida uma busca e apreensão, medida cautelar, então o caminho mais curto para eu me livrar é contratar um escritório de advogado, que eu estarei contratando a proteção, né? Estarei me protegendo do acesso
do Estado, né? Que é outra parte importante do Estado polícia, em qualquer lugar do mundo, o Estado polícia, não o Estado policial, mas o Estado que faz a parte da investigação ficará anulado. Eu acho que o que nós temos que, para além de nós protegermos os advogados criminosos, o que eu tenho insistido, falei algumas vezes no plenário, falei pouco porque o tempo foi curto, mas o texto, na verdade, ele está protegendo aquele advogado que é criminoso. Aquele advogado que faz parte da organização ou que organiza, né? Que coordena essa organização criminosa. Se há uma delação premiada, a delação, por exemplo, se eu sou advogado e tenho um cliente que será vítima ou objeto ou de uma delação premiada, eu continuo advogado dele. Quer dizer, essa lei vem proteger quando a delação for contra o advogado, né? É o famoso caso lá do Rio, da Fé Comércio, em que o advogado é que foi delatado, quer dizer, ele era integrante da organização criminosa. Aí eu fico pensando, e coloquei isso para o deputado Paulo Diáquio, a milícia, né, que todo mundo condena e tem que condenar, a milícia lida com dinheiro o tempo todo, então ela vai formar seus quadros. Então basta eu ter uma ordem lá, uma carteirinha da ordem, que eu vou estar protegido. Mesmo que eu seja o chefe da milícia. Ou o chefe do tráfico. Eu basta ter a carteirinha da ordem, pronto, eu estou protegido. Então, sim, eu acho que os advogados não deram conta disso, né? Essa proposta é muito defendida pelos advogados. E aí podemos ir também para os tribunais superiores, né? A delação, né? Está chegando próximo de alguns próceres aí da advocacia brasileira, filho de ministro de tribunais superiores, né? De tribunal do TCU. Então está chegando próximo, é para proteger essas pessoas, é para proteger esse espaço físico onde estará liberado qualquer tipo de ação, porque enquanto não tiver prova não pode ter uma medida cautelar. Então acho que essa é uma medida que dialoga diretamente com a segurança pública, com a eficácia do Estado brasileiro para combater o crime e, principalmente, combater a lavagem de dinheiro, combater o crime organizado, sabe? Nós não podemos ignorar que escritórios de advogados já serviu, vai continuar servindo e com essa lei vai servir muito mais para ser o espaço físico onde as coisas vão acontecer. Né? Então, deputado, é interessante, né? Porque toda profissão há bandidos, inclusive a nossa, claro, de policiais, infelizmente, é uma minoria, né? Mas que contamina, a minoria de maçãs podres, mas toda profissão tem, a gente tem N exemplos aí nos mais diversos meios de comunicação, envolvendo membros do Ministério Público, da magistratura, da defensoria, das polícias, né? E também advogados que, inclusive, levam drogas, armas para celulares, já foram pegos levando no interior dos presídios. E aí o perigo disso, o senhor imagine esses escritórios, como o senhor falou, basta ter uma carteirinha, né? E para que se tornem bunkers, né? Então o escritório vai, o advogado mal intencionado, ele vai ganhar um bom dinheiro, né? Com alguns criminosos vendendo o seu cofre, né? Alugando seu cofre. Exatamente. Guardando prova, entendeu? É muito perigoso. Então, é complicado. Eu acho assim, eu não sou advogado, eu já te falei, eu tenho uma dificuldade de discutir em cima de texto da lei, né? Porque, não sendo advogado, vem as limitações próprias. Mas eu fiz questão de ler um pouco e, na minha compreensão, o parágrafo 6º do artigo 7º, ele já garante a inviolabilidade do escritório e a relação do advogado com o seu cliente. É isso que precisa ser preservado, e isso está preservado. Tanto é que o texto não fala muito disso, né? Ele está preservando o espaço físico e não a relação. O que tem que ser preservado é a relação do advogado com o cliente. Exato, e a própria legislação atual já diz que, em havendo uma busca e apreensão, todo o material relativo a processo de clientes não pode ser objeto de apreensão nem de nada. Já está protegido.
Então, assim, isso veio para nós como falar da excludente licitude para nós. Quer dizer, é um negócio que só serve para piorar as coisas, na Não minha é. visão. E o momento político, né, deputado? É interessante a gente perceber, quando a gente analisa o contexto, né, analisa de forma sistêmica os fatos, a gente percebe, como o senhor bem falou, né, temos aí diversos escândalos envolvendo grandes advogados, grandes escritórios de advocacia, e é fato que a gente percebe que toda vez que há uma movimentação em desfavor de determinada categoria, né, de agentes, estatais ou não estatais, logo os defensores, né, desses indivíduos, os lobistas, começam a sua atividade tentando forçar o legislativo, quase que a fórceps, a criar legislações visando protegê-las, né? E, na verdade, proteger uma minoria, como o senhor bem disse, é uma medida que tem, obviamente, interesses individuais de determinados grupos, que vai causar um problema enorme para a segurança pública e para o sistema de justiça criminal brasileiro. Então, é importante esse debate, essa reflexão, é importante que os nossos colegas policiais do Brasil inteiro tomem conhecimento e como o senhor bem está fazendo, né, no momento de festividades em que as pessoas estão aí se divertindo, e nada mais oportuno que tentar passar uma medida como essa, né? Então a gente tem que ficar bem atento. Tem uns aspectos interessantes. Por exemplo, está dando quase uma competência de legislar para o advogado. Você deve ter lido o texto, tá? Mas, olha aqui, o parágrafo 2º do artigo 2º que está proposto mudar. Nos processos, hoje a lei fala dos processos judiciais. Aí está vendo, nos processos administrativo e legislativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte. É isso que está no texto hoje, nos processos judiciais. Aí vem a complementação aqui. E também na elaboração de normas jurídicas, no âmbito dos poderes da República, todos, sendo que seus atos constituem munus público, né? Ou seja, passa a ser norma e sujeito a cumprimento por os demais, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo. Quer dizer, está botando o advogado como legislador. É um negócio meio maluco. Na prática, quando a administração pública, né, quiser realizar uma alteração, ela vai ter que convocar a ordem dos advogados para que ela intervenha no mérito da administração, né, o que é mais absurdo, né? Exatamente. Eu falei que eu não ia discutir uma parte aqui da legislação, porque realmente achei que deve ter algum problema aí, precisando resolver, que é a relação das sociedades de advogados, né? A relação trabalhista dos advogados. Eu acho que isso parece que o texto corrige alguma coisa. Mas, por outro lado, ele suprime as instâncias judiciais para dirimir conflito. Bota tudo na conta da OAB. A OAB é uma entidade de classe. Ó. Então, se a OAB pode dirimir conflito de relações trabalhistas, então todos os outros conselhos também podem, porque do ponto de vista do status, né, jurídico da OAB, ela é igual a tantos outros conselhos de medicina, todos os conselhos profissionais. Quer dizer, por que a OAB terá o condão de substituir o judiciário para dirimir conflitos de ordem de relação trabalhista e os outros conselhos não? A OAB não é um conselho do ponto de vista da Constituição acima dos demais. Ela é um conselho que se organizou, é forte, está presente para todo lado, dá palpite em tudo, é respeitado e tudo bem. Agora, dizer que, por ser de advogados, ela tem um condão de substituir o Poder Judiciário? Né? Isso, de certa forma, afeta frontalmente, né, os pilares básicos da defesa dos trabalhadores, né? De uma série de conquistas que os trabalhadores tiveram. E, na verdade, o profissional do direito também é um trabalhador. Inclusive, no início da sua carreira, nós sabemos como ocorre a exploração desses profissionais, né, que estão iniciando as suas carreiras, com jornadas de trabalho absurdas. E quando a gente afasta essa possibilidade de análise por parte do Poder Judiciário,
eu creio aí que há uma certa incongruência nessa questão, né? A gente está andando para trás, literalmente. Tem uma outra proposta aqui, que é de garantir que até 20% dos recursos, como é que fala quando o juiz pega o recurso lá, como é que fala? A Bloqueado? sucumbência, quando de Não, sucumbência, não, os pois é, mas honorários. até 20% dos bens bloqueados deverá ser desbloqueado para pagar o advogado. Ou seja, não está falando que bem é esse, não apurou ainda qual que é resultado do crime e qual que não é, está falando do bem bloqueado. Então, o soldado vai para a rua prender um traficante, aí bloqueia os bens do traficante, mas vai ter que liberar bens do crime para poder pagar o advogado. Também não vejo isso como sendo um caminho, né? Então, a exceção de bens está advindo da atividade criminosa, né? Ué, Não há aí, exceção, né? então, quer dizer, nós vamos ter uma categoria sujeita a incentivar a prática do crime para poder trazer, né? A questão de submeter um advogado que acompanhar uma delação premiada, tá certo? Sem provas, de acompanhar, assistir e acompanhar, submetê-lo a processo disciplinar na ordem. Isso parece o PCC, você batizou a ordem, agora você batizou aqui para você sair agora, se você não seguir rigorosamente as ordens e proteger uns aos outros, agora você vai ser excluído da OAB. Isso é coisa do PCC, olha, não? Você foi batizado, agora você não pode sair mais, você cumpre as regras, né? Está criando mais um tipo penal de abuso de autoridade para os policiais, porque está dizendo quem não desrespeitar o advogado quando da sua função. Aí você vai estar num boteco, né, tonto, chegou a PM lá, o policial, para uma ação policial, uma batida, uma abordagem, o cara está com a carteirinha dele e pronto, dali para frente, eu estou sujeito a um abuso de autoridade se eu tratá-lo como cliente também, porque ele sacou a carteirinha, virou, ele pode dar até consultoria verbal agora, que vai valer. Então, assim, eu acho que para o bem da segurança pública, para o bem do equilíbrio, nós não podemos deixar esse projeto ser votado. Nós precisamos de debater com a sociedade. É para o bem do equilíbrio. Não dá para você ter um Estado que tem a responsabilidade de fazer todo o enfrentamento, a partir, né, de indícios, pegar o fio da meada de uma sugestão qualquer para investigar e, para uma determinada categoria, não ser suficiente esse processo, tem que ter prova. Quem tem que ter prova para decidir é o juiz no julgamento. Medida cautelar já tem essa característica mesmo, ela admite a dúvida. Ela não pode ser em cima do nada, mas ela admite a dúvida, tem que admitir a dúvida. A medida cautelar é para fazer prova, é para confirmar. Então, assim, dizer que tem que confirmar primeiro, não, eu acho que o debate que nós temos que fazer não é contra absolutamente ninguém, nenhuma categoria. Mas é chamar a atenção de que o texto, da forma que está, ele desequilibra o Estado, ele favorece a criminalidade, tanto a criminalidade violenta quanto o colarinho branco. Né? Então, deputado, é interessante porque a gente caminha para uma sociedade e tentamos, né, caminhar para uma sociedade mais evoluída em que os indivíduos sejam iguais, né? Então, toda vez que a gente percebe que há um corpo legislativo visando ampliar o rol de poder, entre aspas, né, determinada categoria, seja da administração pública ou privada, no caso dos advogados, né, embora tenham função nos públicos, né, mas eu percebo que a gente caminha em retrocessos. E a gente também pode acompanhar aí algumas autoridades públicas, né, que se dizem que se sentem acima do bem e do mal, humilhando policiais na rua, né? Nós tivemos aqui exemplos no Brasil, e toda vez que tenta determinar que determinadas categorias pela profissão merecem um tratamento adequado,
é lógico que há uma necessidade em determinadas situações para que ele possa desenvolver bem o seu ofício, mas quando passa de um limite razoável, a gente percebe que há uma tentativa de blindagem de determinados atores para que eles possam seguir em frente, né? E como eu digo, né? Nós não podemos analisar, e o senhor bem fez, né? Realizar uma análise do corpo legislativo desse projeto de lei, se a gente não analisá-lo em compasso com o atual cenário político dos últimos meses e do último ano, em que a gente percebe uma série de situações envolvendo a participação de advogados na defesa de clientes por intermédio da Lava Jato. Então, a gente não pode desassociar. E é um perigo. E a gente tem percebido a todo momento uma série de ações visando enfraquecer a Lava Jato. Então, é importante acender a luz aí de alerta para que a gente possa ficar muito atento, né, deputado? A Lava Jato é apenas um símbolo, né? Porque o que se busca com isso é enfraquecer a capacidade do Estado de combater a criminalidade, né? Acho que é uma sinalização muito ruim e me preocupou muito quando, já falei, mas vou repetir aqui, quando o requerimento de urgência foi aprovado simbolicamente. A aprovação simbólica é sinal que todos os partidos, ou praticamente todos, deram aval para isso, né? E eu vi... Deputado, eu vou colocar meu fone aqui, que eu tenho um galo aqui que ele é danado. Sabe qual é o nome dele? Ele está cantando ali bravo. Sabe qual é o nome do meu galo? Bolsonaro. As galinhas, que são 5, têm nomes, mas eu não convém falar, que são de um partido aí, mas eu não gosto de falar não, mas carinhosamente eu apelidei. As 5, todos têm nome de candidatas de um determinado partido. Tá certo. E aí elas vieram para cá, fizeram um barulhinho, acho que já foram para lá. Estou procurando aqui meu fone, mas eu não achei. Me desculpe, deputado, mas pode continuar aqui. Sem problema. Mas então, eu acho que me assustou, tá? Quando eu vi todos os matizes ideológicos defendendo isso. Não sei se realmente não leram ou se, de fato, querem isso e acham que isso é uma solução, né? Nós estamos vivendo um período na Câmara em que o Ministério Público está satanizado, né? A maioria, ou boa parte dos parlamentares acha que deu poder demais para o Ministério Público e que o Ministério Público agora não respeita ninguém e que vai além. Eu acho que todo mundo precisa de buscar o equilíbrio, né? Eu acho que o Ministério Público também precisa de atuar também com muita responsabilidade, muito equilíbrio. Ninguém pode se sentir acima dos demais. Cada um tem que entender seu papel. Mas tem muito a ver com o esforço de boa parte da Câmara, dos empresários, dos advogados, de limitar o papel do Ministério Público. E aí eu fico preocupado. Será que nós vamos limitar o papel do Ministério Público ou precisamos de aumentar para que, de fato, haja investigação, haja a elucidação de crimes e haja julgamento? Quer dizer, nós não podemos pensar que vamos fazer justiça evitando que as pessoas sejam julgadas. Eu acho que tem, em todos os processos, em todas as ações, há risco de uma injustiça, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, eu lembro de vou até citar o nome dele aqui, não tem problema, o Ronaldo Lessa, foi governador de Alagoas, hoje é vice-prefeito, foi eleito vice-prefeito agora, ele foi deputado, ele tinha uma dificuldade, porque, senhor Gonzaga, eu fui denunciado e estou sendo absolvido de todos os processos. Ele não é falta de prova, não, eu estou sendo absolvido. Então, eu fui execrado publicamente, me colocaram já condenado. E, no entanto, no processo, eu estou demonstrando que eu não devia o que foi atribuído. Então, é fato, né? E a gente vê isso na nossa profissão, né? Uma ação colocada aí pela imprensa, uma prisão que é cautelar, mas que lá na frente tem absolvição, né? Nós temos um soldado que ficou preso por imposição do Ministério Público 3 anos. Realmente ele matou um sujeito que estava com um machado para cima dele, ele deu um tiro. É fato, público, certo? No primeiro momento foi considerado legítima defesa, depois o Ministério Público pediu a preventiva, ficou preso 3 anos. Quando ele foi a júri popular, ele foi absolvido. Isso.
Depois de 3 anos. Então, assim, a gente sabe que tem distorções. Agora, nós não podemos pegar essas distorções e, por conta delas, querer colocar uma legislação que impeça a investigação. Né? Então, essa é a nossa grande preocupação, esses três pontos, né? De dar superpoderes para todo e qualquer advogado atuar em nome do Estado, ele não é Estado, né? Quem é Estado é a polícia, é o Ministério Público. Né? Esse poder de suprimir a instância judicial da relação trabalhista da OAB, e o principal, que é proteger os advogados criminosos e criar um mecanismo de proteção agora dos criminosos que, como você disse, né, contratam a embaixada. Eu sou menos polido, é contratar um cofre mesmo, tá? E nós estaremos dando condições de sobrevida e de tudo para os chefes da milícia, para os chefes do PCC, que têm dinheiro, está financiando a sua defesa, né, os seus quadros. Quer dizer, ele não contrata alguém de fora, ele contrata alguém do próprio quadro. O PCC forma seus advogados, a milícia vai formar seus advogados, e por aí vai. Então, nós não podemos ignorar que isso é real. Então, eu vou criar uma legislação que vai impedir uma delação premiada de um chefe de organização criminosa que porta uma carteirinha da OAB, que tem um escritório. Eu pergunto, você que estudou o texto também, se tivesse aprovado, poderia ter prendido o Queiroz lá no sítio do Youssef? Eu entendo que não. Entendo que não. Não teria. Exato. Não teria condições. E assim... a gente pode dar aqui vários exemplos, né, deputado? Tem vários. Eu peguei esse aqui que todo mundo acompanhou. Tá certo? Então, independentemente de quem nós gostamos, mas é um exemplo. Né? Então, acho que... Eu vou falar para o senhor, o indivíduo, o brasileiro que, de certa forma, tem interesse em seguir uma carreira criminosa, o primeiro curso que ele for pensar em fazer vai ser o curso de advocacia. Né? Claro. Você imagina o que o indivíduo pode fazer num escritório, né? Totalmente resguardado do raio de ação da polícia, do Estado, né? Como o senhor falou, um bunker. Né? Então, todo futuro criminoso vai querer, desde criancinha, ser um advogado, né? Porque imagina a polícia fazendo a busca e apreensão, procurando um fundo falso, procurando um cofre. Aí você não tem indício, como é que você vai quebrar ali para ver se tem um fundo falso? Não, e o difícil, deputado, só imagina o que é categorizar o que seja um escritório de advocacia, porque o advogado, ainda mais agora, na questão da pandemia, né, do teletrabalho, o escritório dele vai ser a casa dele. Então, onde ele estiver, ele está no escritório dele. Então, assim, o complicado é isso. Como é que eu categorizo o que é o meu escritório? É o outro problema, porque a gente percebe que, às vezes, a legislação ela é feita, realizada, e quando não há uma discussão ampla, nós vemos, aí tem N exemplos que a gente tem de legislações assim, perversas nesse sentido, né? E aí o policial, o cara que está lá na ponta da lança, né, trabalhando diuturnamente em prol da sociedade, que vai ter que descascar esses abacaxis, né? E aí vai pagar o preço de estar respondendo por um abuso de autoridade. E a gente até já mencionou na live passada, né, deputado, uma série de legislações, as recentes alterações no texto legal, ampliando, né, aquilo que pode ser considerado abuso de autoridade. Então, a cada momento, nós temos legislações amarrando a ação do poder público, do Estado e do policial. E aí o resultado não pode ser outro, né? Esse estado de coisas. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer aqui uma live também com o doutor Rogério Greco, né? Um procurador aí do Estado de Minas Gerais, né? Muito conhecido no cenário nacional, e a gente estava falando justamente dessa questão, né? De como a legislação às vezes é perversa em relação ao policial, e como o policial ele sente na ponta da lança o efeito dessas alterações legislativas, visando preservar determinada categoria, determinados indivíduos, que no final das contas quem paga o preço de ter que agir diante de determinadas situações é o policial. Tá? Imagina o tanto de casos que vai, em tese, né, poderão fazer os quartinhos no fundo para guardar alguém lá, ué. Tá foragido, fica lá. Fica lá. Né? Enquanto não tiver prova completa. Se o Bin Laden
Se o Bin Laden, à época, viesse para o Brasil e tivesse uma legislação como essa, ele ia ficar seguramente no escritório de advocacia, nem o FBI, nem a CIA ia achar de Tranquilo. poder entrar, né? Assim, eu quero, inclusive, reunir com os advogados aqui da associação e tudo, porque eu acho que esse é um debate que tem que ser feito. O feito que nós conseguimos, eu sei que não foi só a minha ação, do Kim, outros bastidores também, mas poucos tiveram coragem de manifestar. E nós precisamos de fazer esse debate com a própria OAB. Tem que chamar a OAB à responsabilidade. Exato. Para que a gente construa uma saída, não dá para esse caminho. E o caminho é esse, deputado. O caminho é a conversa na verdade, nós podemos ser amigos e ter pontos de divergência. E isso, de certa forma, não afeta em nenhum respeito que eu tenho ao senhor. A mesma coisa em relação aos advogados. Eu tenho inúmeros advogados, inclusive, apesar de não poder advogado, eu sou vice-presidente de uma subcomissão de métodos colaborativos da OAB aqui do DF. Então, eu tenho conhecidos, participo efetivamente como colaborador da Ordem dos Advogados, mas eu não concordo com medidas como essa, né? E eu tenho o meu direito de me manifestar, né? Reconheço o papel e sou um árduo defensor dos direitos dos advogados, embora não exerça a profissão, mas tenho direito no meu coração e entendo que o advogado tem um papel fundamental. E fico muito triste na forma com que o advogado é tratado, como eu já disse, por alguns juízes, por alguns magistrados e por alguns até agentes da administração pública que não entende, não compreende o papel do advogado defendendo o seu cliente. E o indivíduo só entende quando ele é o acusado e precisa de um advogado, né? Então, esse nosso debate é um debate bem aclarado, inclusive a gente deixa aqui, as pessoas me conhecem, os advogados que me conhecem, estou aqui hábil a também convidar um advogado para que a gente possa debater essa matéria, refletir. Eu quero dialogar com os advogados, né? Como eu disse, eu falei isso da tribuna, todo mundo quer ter um advogado para chamar de seu, eu também quero, né? Eu sinto muita vontade, porque o número de advogados que eu convivi aqui na associação, e bons advogados, tá certo? Todas as áreas, tem uma boa relação com todos eles, né? Já todos nós precisamos, né? Esse dia mesmo estou ajuizando uma ação aqui. Mas é muito ruim a gente participar de um processo desse e, por corporativismo ou por medo, ficar calado, né? Nós sabemos que, nesse momento, é um esforço de proteger bancas que cobram absurdamente caro, que tem relação com tribunais superiores. Eu, em 2014, eu precisei de um advogado, certo? O ministro Marco Aurélio deu uma liminar contra o presidente da Câmara, que tinha me dado posse. A situação era, em 2010, eu era primeiro suplente, e em 2013 eu mudei de partido, e em 2014 surgiu a vaga no partido que eu tinha disputado a eleição. Só que eu era o primeiro suplente. E aí houve uma discussão que eu não acompanhei, não participei na Câmara, de quem que tomaria posse. Aí o presidente, que era o Henrique Eduardo Alves, não, a posse é para o suplente do partido. E que era eu. E aí eu tomei posse. Eu estava no PV à época. E aí a direção do PV entrou com 2 ações judiciais. Uma por infidelidade partidária minha aqui no TRE de Minas. E a outra no Supremo contra o presidente da Câmara por ter me dado posse. E o ministro Marco Aurélio, ele deu um liminar, mandando o presidente da Câmara cassar minha posse e dar posse para o suplente do partido. E eu fui procurar advogado. E fui indicado para bons advogados. Até, mas tinha que pagar um preço porque ele tinha que conversar no Supremo. Entendeu? O que ele ia conversar, por que ele precisava de tanto dinheiro para conversar, eu não sei. Mas a justificativa era essa. Me pediu um absurdo, né, para alguém que sabidamente não tinha dinheiro, porque eu acho que a primeira coisa que o advogado faz é saber com quem está conversando. Então, sabia que eu era subtenente da PM, então sabia que eu não tinha dinheiro. E já naquela época pedi 300 mil reais para poder despachar uma liminar no Supremo. Entendeu? Com a justificativa de que ele conhecia os ministros.
Então, tem um negócio errado. Tem um negócio errado. Entendeu? Tráfico de influência e tudo. Mas, enfim, isso faz parte. O que nós não podemos é aumentar essa proteção através dessa lei. Que aí sim, nós estaremos protegendo os advogados criminosos. É isso que eu tenho dito. Porque eles estão tentando se livrar da investigação contra eles, não contra seus clientes. Não tem nada aqui que protege o cliente. Tudo que está aqui é para proteger o advogado. Então, na minha visão, o que a lei já traz hoje já é suficiente. A relação do advogado com o cliente está protegida, o sigilo está protegido, que nós não podemos ir além disso, porque aí nós estamos anulando o papel do Estado no combate à criminalidade, criando uma casta com poderes, não é nem com direitos, não, é com poderes acima do próprio Estado. Isso não é razoável. Perfeito, deputado. Deputado, a gente já caminha para o final. Vou aproveitar aqui, antes de passar a palavra para o senhor se despedir, agradecer imensamente a vossa participação, dizer que é sempre um prazer falar com o senhor. Entendo que, com certeza, essa não será a nossa última live, né? Teremos oportunidade. Já convidei o senhor aqui para tomar um bom café aqui, para comer um pão de queijo e conhecer o Bolsonaro e as minhas galinhas. E para que a gente possa também um bate-papo, de certa forma, dependendo, a gente faz uma gravação aqui para a gente disponibilizar para os nossos seguidores, né? E é importante, eu sei que o senhor tem muito assunto e a conversa com o senhor vai longe. E a gente aqui no Instagram só tem 1 hora. Então, eu gostaria de agradecer a colaboração. Eu que agradeço. Se você colocar aí um outro profissional, alguém representando a OAB, um outro advogado, eu topo não, eu quero conversar. Entendeu? Estou à disposição. Eu que agradeço mais uma vez, te cumprimentar mais uma vez pelo seu trabalho. As nossas causas, elas dialogam, né, com facilidade, eu diria assim. Vamos esperar que esse ano a gente tenha as comissões funcionando, retomar o nosso trabalho sobre o ciclo completo. Meu sonho, né, de contribuição com a segurança pública é através do ciclo completo. Vou te mandar um texto que eu escrevi agora, eu fiz um informativo. Vou te mandar o meu informativo e eu fiz um texto lá onde eu estou defendendo o modelo de organização das polícias do ciclo completo. Quero ter sua crítica aí. Não, então, analisar inclusive falar para os nossos seguidores, né, que está no forno. A gente está meio parado aí por conta dessa pandemia, mas está no forno o nosso livro. O deputado vai nos honrar com o texto, um livro que a gente vai falar sobre o termo circunstanciado de ocorrência e sobre o ciclo completo, até porque o deputado federal Gonzaga está à frente, né, está à frente da frente parlamentar de apoio ao ciclo completo, tem um trabalho brilhante e, com certeza, pode mandar para mim, deputado, que eu vou ler. Quem sabe a gente também não insere no nosso livro, que em breve estará aí sendo lançado, para que a gente possa ampliar, né, o debate, a reflexão. O senhor, que é um árduo defensor há muitos anos, né, do ciclo completo, é grande referência. E temos aqui em Brasília, né, o Coronel Nunes, que me apresentou ao senhor e que também tem se empenhado muito, né, na defesa do ciclo completo, do TCO. Teve um trabalho aqui enorme visando implantar o TCO, de certa forma, um trabalho agressivo, né, como tem que ser todo o trabalho árduo, para que pudesse convencer no Ministério Público da importância de se ampliar, né, o raio de ação das polícias militares no Brasil inteiro. E o ciclo completo é um caminho lógico, né? Depois a gente vai ter uma live só para falar disso, deputado. Eu tenho o maior prazer de estar na mesma trincheira com o Coronel Nunes, na defesa das instituições, na defesa da nossa classe e do ciclo completo, né? Eu aprendi muito com ele, ele sempre nos deu o maior apoio. E nós vamos fazer um combinado, vamos colocar uma urna bem na divisa de Minas com Brasília, para que ele possa votar em mim, eu voto nele, porque eu espero que ele venha na próxima eleição como deputado federal, porque nós estamos precisando dele lá na Câmara. Ele está lá, né, quando é HIT, mas nós estamos precisando dele como mandato. Ele, como mandato, vai fazer mais do que qualquer um de nós pode fazer, porque ele tem conhecimento, tem coragem, conhece a Câmara como poucos. Então, eu espero que ele venha revertido o mandato para que a gente possa caminhar junto lá e trabalhar. Então, que Deus ouça as vossas palavras.
E aproveito para te agradecer mais uma vez, desejar um bom ano novo, agradecer seus seguidores aqui, seus espectadores, e dizer que nosso desafio é fazer vigilância lá na Câmara, né? Esse ano eu fui para Brasília 3 semanas seguidas para ver se não deixava esse projeto ser votado. Não fui eu sozinho, que era o que mais uma vez fala do Kim, que protagonizou também um bom debate, um bom discurso, mas poucas pessoas, mas nós pelo menos criamos dificuldade para votar esse projeto. Eu sei que não foi só nós, mas eu sei que nós participamos desse esforço para não deixar votar esse projeto esse ano. Mais uma vez te agradeço. Fica com Deus, tudo bom, boa noite. Depois o senhor fala com o Kim, que está me devendo aqui, para ver se ele participa de uma live aqui, para que a gente possa perceber qual é a visão e a visão que ele possui, né, das forças de segurança pública. Eu acho que seria interessante. Eu vou te mandar o telefone do Luciano, é assessor dele. Luciano é um policial civil de São Paulo, defensor do Cicomplé, joga no nosso time. Perfeito. E é um excelente amigo, excelente policial e é assessor do Kim. E eu vou passar o contato dele para você agora aí, para você entrar em contato. Com certeza ele vai participar com você aí. Beleza. Tá? Muito obrigado, deputado. Agradecer aos nossos seguidores, da participação ativa aí dos nossos queridos seguidores, sempre nos acompanham. E temos novidades aqui. Essa é a última live, o senhor fechou com chave de ouro o ano, né? Vamos entrar aí num recesso, preparando novos projetos. Lançaremos agora em janeiro um projeto que eu vou ouvir 10 caveiras, né, policiais militares do Brasil inteiro. A gente vai fazer um ciclo só ouvindo os nossos queridos colegas integrantes do grupamento de operações especiais do Brasil e outros projetos que temos aí em frente, sempre alicerçado pela ciência policial, a segurança pública, que é aquilo que a gente gosta, né, e é apaixonado. Coronel, muito obrigado. Deputado, muito obrigado. É sempre uma satisfação ter o senhor aqui no nosso ciclo de lives. Um forte abraço, deputado. Grande abraço, fica com Deus. Bom ano novo. Um abraço.